Ok, pessoal, então continuando, a ideia desse vídeo aqui é falar um pouco sobre as sessões. Tá? Então, alguns internautas pediram para eu comentar como é que funciona a geração de sessões no Civil 3D. Eu vou fazer uns 3 vídeos sobre esse assunto na sequência, porque existem algumas opções que vocês precisam conhecer. Vejam só, aquele projeto que nós havíamos trabalhado, né, até o momento, está aqui. Nós vamos entrar no comando de criação, primeiramente de criação das linhas de seção, ou seja, ele vai criar linhas perpendiculares à sua via, ao longo dela toda, num certo espaçamento, e essa vai ser a primeira parte. E em seguida, com base nessas linhas, é que o programa vai gerar as vistas. Tá? Então a primeira parte é criar as linhas de seção e, em segundo lugar, criar as vistas de seções, que são as seções mesmo, né? O gráfico da seção. Bom, para criar as linhas nós vamos usar esse comando aqui, ó, Sample Lines, tá? Fica aqui no Home, Sample Lines, você clica nele, aí ele te fala, selecione um alinhamento ou pressione Enter para selecionar a partir de uma lista. Veja só, aqui até dá para a gente pegar o alinhamento por aqui, né? Olha, mas se não desse, você poderia dar um Enter, e aí ele abre uma tela com todos os alinhamentos que você tem. E aí você seleciona pelo nome. Eu prefiro selecionar assim, né, pela lista, porque é mais garantido, né? Às vezes você vai lá no visual e acaba não selecionando o que você realmente deveria selecionar. Veja só, então aqui ele vai te dizer o que você quer que apareça nessa vista. Bom, eu quero que apareça o terreno natural, certo? E eu quero que apareça o seguinte, deixa eu puxar para cá para vocês verem, olha. Ele pode mostrar a superfície da rodovia ou ele pode mostrar simplesmente a seção da rodovia. Tá? Eu quero que ele mostre a superfície do terreno natural, eu não quero que ele mostre o projeto finalizado, mas eu quero que ele mostre tanto o assembly, né, a seção típica da rodovia, quanto a superfície da rodovia. Tá? Então eu vou pedir para ele mostrar esses 3 itens aqui nas minhas seções. Então na hora que eu vou criar essas linhas de seção, eu já tenho que marcar o que eu quero que apareça na vista da seção. Tá? Olha só, o nome, eu vou dar um nome para esse conjunto de linhas aí, eu vou chamar assim, linhas de seção. Tá? Linhas de seções, pronto. E aí tem o estilo dessa linha, tem o estilo do texto que acompanha essa linha, que você vai poder alterar se você quiser. Eu vou deixar o padrão aqui. Ok. E aí ele vai pedir para que eu clique no ponto em que eu quero gerar uma seção, como se eu quisesse gerar apenas uma linha de seção. Mas na verdade eu não quero gerar apenas uma linha de seção, eu quero gerar várias linhas ao longo desse alinhamento. Tá? Por isso eu tenho que mudar. Eu poderia clicar aqui e gerar uma única, mas eu não quero. Eu quero vir aqui e escolher esta opção aqui, ó, By Range of Stations. Tá? Que eu vou dizer uma faixa de estacas e entre essas estacas há um certo espaçamento, com uma certa largura, ele vai fazer essas linhas de seção. Então veja só. Primeiro, aqui nessa telinha que aparece, olha, eu tenho que escolher coisas bem simples. Por exemplo, eu quero que comece do início do alinhamento? Sim. Se eu coloco sim, ele não pergunta qual é a estaca de início. Se eu coloco que não, né, se eu coloco falso aqui, aí ele vai perguntar, então que estaca você quer começar a gerar essas linhas? Da mesma maneira, até o final do alinhamento, se eu disser que sim, ele vai cobrir o alinhamento inteiro. Se eu disser que não, se for falso aqui, ele vai perguntar, então até onde vai? Agora uma coisa importante, para o lado esquerdo, quantos metros você quer enxergar para o lado esquerdo? O padrão aqui está com 30 metros. Então, eu posso alterar se eu quiser, enxergar mais ou menos do que isso. E para o lado direito, quantos metros? Às vezes você pode querer que ele enxergue por algum motivo, você pode querer que ele enxergue mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então você fica livre aqui para usar essa opção. Bom, agora outras coisas importantes aqui são as seguintes. Esses incrementos, ó. Quando você tiver uma tangente, quer dizer, quando for um trecho reto da via, qual é a distância que você quer entre as linhas de seção? Aqui está 50 metros. E ao longo das curvas? Eu poderia, se eu quisesse detalhar melhor as curvas, colocar um espaçamento menor entre as linhas de seção.
Eu vou deixar 50 também. Da mesma maneira, entre as espirais, que seriam aquelas curvas preparatórias que nós comentamos na hora que nós criamos os alinhamentos, tá bom? Bom, ele também diz, você quer que coloque uma seção especial no começo, no fim, né, nos pontos de geometria horizontal, nos pontos críticos de superelevação, quer dizer, entrada de superelevação, saída de superelevação, né, ou nos pontos horizontais que ele se refere, seria o início de curva horizontal, fim de curva horizontal. Eu vou deixar tudo como falso, eu só vou querer que ele gere com um certo espaçamento, mas eu poderia marcar aqui de acordo com os meus critérios. Vou dar um OK, e aí ele escolhendo aquele alinhamento, olha só, criou várias linhas de seção com largura de 30 metros para cá, 30 metros para cá, ao longo da minha via inteira, ao longo do meu alinhamento. Eu vou dar um Enter e pronto, ele criou as seções, cada seção dessa aqui tem uma numeração, essa numeração eu defino no estilo das etiquetas, né, dos labels das seções, o estilo dessa linha aqui, se vai ser tracejada, como é que ela vai ser, eu defino também no estilo da linha de seção e assim por diante. Criei as linhas de seções, agora o próximo passo é gerar as seções simples que eu vou mostrar no vídeo que segue esse vídeo aqui.